E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da UFJF PISME do ano de 2023, que fala pra gente o seguinte: o círculo tracejado da figura abaixo representa a trajetória circular de um elétron E em uma região onde é definido um campo magnético. Sabendo que o sentido do movimento do elétron é horário, qual das alternativas a seguir define corretamente o sentido e a direção do campo magnético e a força magnética, respectivamente, no instante em que o elétron ocupa a posição indicada na figura? Essa questão ela pode parecer um pouco complexo a princípio, mas a gente precisa entender o que esse sistema de coordenadas está querendo dizer e como que a gente vai achar o campo magnético e a força magnética. Bem, esse sistema de coordenadas, né, pensando em Z e em Y, é até tranquilo analisar, né? Z positivo aponta para cima, Z negativo aponta para baixo. Y positivo aponta para a direita e Y negativo aponta para a esquerda. Esse X positivo está apontando para fora do plano, é como se tivesse alguma coisa vindo para fora da câmara, beleza? E o X negativo ele aponta para dentro do plano, é como se tivesse alguma coisa entrando na câmera, beleza? Então, observa o seguinte, ele te deu primeiro o sentido do campo magnético e depois o sentido da força. Você vai ver, analisando a partir do campo magnético, se a resposta em relação à força é coerente. A resposta correta vai apresentar uma coerência entre esses dois valores aqui. E como que a gente pode correlacionar o campo magnético, a força magnética e a velocidade de uma partícula? A gente pode usar a regra do tapa ou a regra da mão esquerda. Eu, nesse exercício, vou usar a regra do tapa porque, com a minha experiência, eu já vi que ela é um pouco mais fácil dela ser entendida por vocês, né, que estão vendo o vídeo. Então, a regra do tapa, você vai precisar fazer a mão de forma a ter um tapa, como está nesse desenho super belo e bonito. E você vai ter o seu dedão, o polegar, ele vai representar a velocidade da partícula. Esses 4 dedos aqui que você tem, eles vão representar o campo magnético. E a palma da mão vai representar justamente a força magnética. Só que mais importante do que saber a regra da mão do tapa, né, ou a regra da mão esquerda, é saber que o elétron ele tem carga negativa. E por ter carga negativa, isso vai influenciar na regra do tapa ou a regra da mão esquerda. A regra do tapa vai dizer o seguinte, essa regra só funciona se a carga for positiva. Se a carga for negativa, você tem que inverter o resultado final. Ou seja, a gente vai inverter o sentido da força que a gente for encontrar. E isso tem que ser válido para todas as alternativas que a gente fizer. Então, a gente vai usar os valores de campo magnético. Quando a gente encontrar a força, a gente vai ficar invertendo para ver se está sendo coerente mesmo. Vou fazer a letra A para a gente começar a resolver. Na letra A, ele diz para a gente que o sentido do campo magnético ele é mais Y, ele é Y positivo. Então, você tem o seguinte, um campo magnético está vindo para a direita e uma velocidade que está vindo para cima. A velocidade sempre vai para cima, né, nesse desenho, porque ele já te deu isso bonitinho. Ele quer saber para onde vai apontar o sentido da força. Vamos lá, aplicando a regra da mão do tapa, tá? Eu não sei se está exatamente da forma que deveria estar num vídeo para vocês, mas tenta fazer junto comigo para ver se você entende o que eu estou fazendo. A velocidade vai apontar para cima e o campo magnético tem que apontar para a direita. Então, ele vai apontar assim, ó, bonitinho. O que vai acontecer? O tapa, se a carga fosse positiva, ele ia entrar no plano. Tá vendo que ele está entrando na câmera, a palma da minha mão? Só que o que acontece? A carga é negativa, então a gente tem que inverter o resultado final. Então, o meu tapa ele tem que sair do plano. Sair do plano significa dizer o seguinte, que a minha força magnética sai do plano, então ela está fazendo assim. De acordo com o sistema de coordenadas, né, essa bolinha com pontinho que eu fiz aqui significa que está saindo do plano, tá? De acordo com o sistema de coordenadas, tem que ser mais x.
E, na verdade, a gente está vendo aqui que está sendo menos x. Então, essa informação está incorreta. Teria que ser mais x para que o campo magnético pudesse estar em y, tá bom? Vamos fazer a letra B. Então, a gente vai fazer o seguinte, em todas as opções que ele der aqui, a gente vai respeitar o que ele deu, a gente vai admitir como se fosse uma verdade absoluta para cada campo magnético que ele deu, e a gente só tem que ver se vai bater, né, a força com esses sentidos que ele deu em seguida. Show de bola? Na letra B, ele está dizendo que o campo está em menos x. Como assim o campo está em menos x? O campo está entrando. Então, ele está dizendo que existe um campo que está entrando. E aí, você tem uma velocidade que está apontando para cima. Você tem que saber para onde vai ser a força, tá bom? Olha só, a força, quando isso aqui já acontece, eu já imagino que vai ser mais ou menos para a direita ou para a esquerda. Mas se você não tiver essa manha ainda, usa a regra do tapa. Vamos lá. O nosso campo, ele tem que estar entrando. Beleza, o nosso campo está entrando, então meus 4 dedos estão apontados para dentro da câmera. E a velocidade tem que estar apontada para cima. Então, meu dedão tem que estar apontado para cima. O tapa, ele deveria vir para onde? Para a esquerda, se o que acontecesse? Se a carga fosse positiva, mas a carga é negativa, então o tapa tem que vir para a direita. Essa força, então, vai vir para a direita, bonitinho aqui. Ir para a direita é ir no sentido Y. Não está no sentido nem Y, está no sentido Z. Então, a letra B está zoada. Vamos ver a letra C. Luiz, como que eu vou fazer a letra C? Mesmo jeito, gente. Só que, olha só, aqui é menos x e aqui é menos x. E a gente já resolveu. O caso da letra B é igual ao da letra C. A gente acabou de ver que se a letra B está errada, essa letra C está certa, porque olha aqui, a força apontando para a direita. Mais y, apontar para a direita é mais y. Então, a letra C está correta. A gente acabou de matar e achar o nosso gabarito. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceria se tivesse em menos Z na letra D. E vou deixar você fazer a regra da mão direita para ver se você entendeu com a letra E. Beleza? Vamos lá. Na letra D, o sentido está em menos Z. Menos Z está apontando para baixo. Então, o nosso campo na letra D está apontando para baixo. E a velocidade está apontando para cima. É isso? É isso, produção? É isso, ó, menos Z, a velocidade está apontando para cima. Observa que, nesse caso, elas estão paralelas. E a força magnética ela vai depender em Q, V vezes B, vezes o seno do ângulo. E esse seno é o seno entre a velocidade e o campo magnético. Aqui tem um ângulo de 180 graus. O seno vai ser zero. Seno de 180 é zero, tá? Então, essa força também vai ser zero, não tem força. A partícula não sofreria ação de forças nenhuma. Então, e na letra E, né, vai acontecer um caso bem parecido. Por quê? Porque o sentido está em mais Z. E é o mesmo sentido da velocidade. A velocidade está para cima, o campo estaria para cima. Eles estariam paralelos também. Então, aqui já te dando a resposta, a força também valeria zero. Ou seja, estaria fora essas duas opções. A gente vai ficando, então, com o gabarito na letra C. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!